Vamos meditar na palavra do Senhor mais uma vez. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 7 e 8. Efésios 4, versículo 7 e versículo 8. Efésios capítulo 4, versículo 7, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Amém. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Primeira carta aos Coríntios capítulo 12, versículo 1. Primeira Coríntios capítulo 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Amém. Irmãos, no mês de janeiro, nós tentamos trazer algumas dicas para os irmãos sobre planejamento. Como planejar o ano de 2018 na presença do Senhor? De que maneira você pode fazer com que a sua agenda esteja subordinada à agenda de Deus? Como você pode colocar os seus planos e os seus sonhos dentro da vontade de Deus, dos planos e da vontade de Deus, para que você possa ser bênção, para que você possa ser útil, para que você possa ser bem-sucedido no ano de 2018. É preciso que a sua agenda esteja em subordinação à agenda de Deus. O que Deus tem sonhado, o que Deus tem pensado sobre você, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. E o quanto Deus tem com cada um de nós para o ano de 2018. Nesse mês de fevereiro, a nossa ênfase agora é como colocar essa agenda em ação. Uma coisa é planejar, e a outra é colocar o planejamento em ação. E para isso precisamos entender um pouco sobre dons e ministérios. De que forma podemos usar os dons e ministérios para o crescimento no reino? De que forma nós podemos usar os dons e ministérios para que o nosso planejamento seja coerente com o planejamento de Deus para o ano de 2018. E a esse respeito, 2 versículos importantíssimos para nós, para a nossa meditação nesta noite, que vai nos levar a outros entendimentos aqui a respeito dos dons espirituais. Primeiro diz que Deus é quem concede dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo 8 diz que Deus é quem concede dons aos homens. E Deus o faz por meio do seu Espírito Santo. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, a Bíblia diz que o Espírito Santo reparte os dons particularmente, individualmente, a quem Ele quer. E quando os dons se manifestam na igreja, se manifestam de acordo com a necessidade da igreja. Quando Deus usa uma pessoa na igreja com um dom específico, é exatamente porque a igreja é carente e necessitada desse dom. Uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos é que, por exemplo, os dons de sinais, aqueles que falam de línguas estranhas ou de línguas, ou de profecias e revelações, os dons de curar,
Os dons de sinais, o apóstolo Paulo diz que são dados por causa da incredulidade do povo. Quanto mais incrédulo for o povo, mais necessitados são de dons de sinais. Porque quando a igreja é madura, quando a igreja é equilibrada, quando a igreja tem discernimento da palavra, a igreja não precisa de dons de sinais para manter a sua fé firme e acesa na presença do Senhor. Dons de sinais é para incrédulos. É quando a pessoa tem dificuldade de acreditar. E Deus se manifesta então com sinais. E a gente vê então que há muita meninice, há muita imaturidade em nossos dias, porque as pessoas têm procurado mais os sinais do que os dons de serviço, do que os dons de ministério, do que os dons de socorro. E a gente percebe isso com muita clareza em nossos dias. A segunda coisa, aqui no verso 1 do capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que uma das coisas que mais impedem as pessoas de crescerem, de desenvolver os seus dons na casa do Senhor, é a ignorância. Ignorância aqui não tem a ver com burrice, com brutalidade, não. Que a gente, quando alguém dá uma patada no outro, ele fala, fulano é ignorante. Não, não é nesse sentido que a Bíblia está dizendo. Ignorância, a Bíblia está tratando aqui como falta de conhecimento. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a respeito dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Não quero que lhes falte o conhecimento necessário para você saber o que são os dons, saber quais são os seus dons e de que forma você pode aplicá-los no reino, ser usados no serviço do Senhor para a glória de Deus. Então, o nosso ponto de partida aqui para aprender sobre os dons espirituais é o tema nosso nesta noite, aprendendo sobre os dons espirituais. Esses dois versículos que nós lemos agora há pouco servem como ponto de partida para a nossa reflexão. O que você sabe sobre dons espirituais? O que você sabe a respeito do seu dom espiritual? Todos os dons, de um modo geral, e a gente vai ver que às vezes as pessoas chamam algumas coisas de dons que não são dons, são apenas talentos, ou se poderíamos chamar de dom, chamaríamos de dons naturais e não de dons sobrenaturais ou de dons espirituais. Porque quando chamamos de dons espirituais, estamos dizendo daquelas coisas que somente quem tem o Espírito Santo pode ter. Por isso é chamado de dom espiritual. O dom espiritual, somente o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo pode tê-los. E se alguém tem alguma coisa por aí afora, que seja semelhante ou parecido com um dom que alguém tem, é talento, é dom natural. Porque somente os crentes em Cristo Jesus podem ser revestidos de dons espirituais. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta nesta noite. Você já ouviu falar na regra 20 por 80? Alguém aqui já ouviu falar na regra 20 por 80? Creio que não, né? Mas você vai saber. Você vai ouvir hoje sobre a regra 20 por 80. A regra 20 por 80 é aquela regra que diz que apenas 20% das pessoas da igreja fazem a parte de 80% dos que frequentam a igreja. É a regra 20 por 80. 20% dos membros apenas trabalham pelos 80%. Que não trabalham, não servem no reino de Deus. Essa é uma terrível realidade. Talvez alguém aqui já ouviu falar daquela ilustração de 10 pessoas carregando um tronco pesado, sendo 9 de um lado e 1 do outro. Uma distribuição desigual nas forças, no empenho e no serviço, e que pode representar, quem sabe, o trabalho de um líder, de um pastor, carregando muitas vezes sozinho o peso de uma responsabilidade, de um ministério, enquanto às vezes a multidão fica sossegada e às vezes até aborrecida, porque não lhe foi satisfeito todas as suas exigências e necessidades. Mas eu quero dizer, irmãos, que todo pastor sonha
Todo pastor deseja, e eu não sou diferente disso, em ter uma igreja mobilizada. Todo pastor sonha com isso, ter uma igreja mobilizada. Imagina que se com 20% dos membros da igreja em ação, a gente consegue fazer com que funcione. Imagina se nós dobrássemos essa participação para 40%, quanta energia, quanto vigor, quantas coisas mais interessantes, vamos dizer assim, ou mais vibrantes poderíamos criar enquanto igreja, enquanto comunidade de fé. Se mais pessoas envolvessem, imagina qual seria os resultados dessa igreja, se 50% dos membros se envolvessem, ou fossem mobilizados para o serviço, para o trabalho, 60%. E se fosse o contrário, 80%, nós invertêssemos a regra. Em vez de ser 20 por 80, ser 80 por 20. Que salto, que qualidade, que desenvolvimento, que crescimento poderíamos ter. Como seria da igreja se cada membro da igreja conhecesse os seus dons, exercesse os seus dons, usassem de forma a serem equipados e equipar também a outros no ministério da igreja, cumprindo a missão para a qual você foi chamado. Irmão, desperta. Irmão, acorda. Você foi chamado para uma missão. Você não foi chamado só para estar aqui por estar. Tem tanto lugar muito mais interessante, vamos dizer assim, do ponto de vista humano, para você ir. Quando você vem à casa do Senhor, você precisa entender que você tem uma missão. Você foi chamado. Você poderia estar num campo de futebol, poderia estar num shopping, poderia estar numa pizzaria, poderia estar numa sorveteria, num clube. Você poderia estar em tantos lugares que, do ponto de vista humano, seria muito mais interessante do que estar aqui. Mas se você veio aqui essa noite, porque você tem uma missão e Deus te chamou para ela. E nós como igreja, e nós como líderes, e nós como povo de Deus, temos a obrigação de equipar. A função principal do pastor não é fazer, é equipar o povo para que o povo faça. Não pode ser um faz-tudo. No interior, há uma linguagem muito comum entre os líderes, dizendo que o pastor é pau para toda obra. Quando uma igreja não está bem mobilizada, quando um povo não está bem mobilizado, o pastor acaba tendo que ser pau para toda obra. Tem que fazer tudo, porque ele não mobilizou pessoas para fazer, para cumprir o seu ID, para cumprir o seu chamado. Então este é o alvo nosso deste mês, irmãos. Despertar você, despertar os irmãos para a realidade da missão, de tal forma que eu e você usemos nossos dons para desenvolvermos a nós e aos outros, para crescermos juntos no conhecimento da doutrina, que é o nosso alvo em 2018, e no estreitamento dos laços da comunhão. Nosso alvo é crescer em doutrina e crescer em comunhão. Eu já disse isso para os irmãos várias vezes. Eu não abro mão de doutrina e comunhão, irmãos. Para mim é a essência da igreja. Para existir como igreja, tem que ter doutrina e tem que ter comunhão. Uma igreja sem doutrina e sem comunhão é apenas um ajuntamento de pessoas. É um clube social, é uma associação. E muito ruim muitas vezes. Há grupos melhores do que nós. Nesse aspecto, quando não se reúne para doutrina e para comunhão. Nós fazemos às vezes muito mal, se nós não tivermos focados nesse propósito de crescimento na doutrina e na comunhão. Para isso é preciso usar os dons, descobrir, entender essa visão e descobrir qual que é a sua missão dentro do reino e de que forma você pode aplicá-la na igreja do Senhor Jesus. Essa cruel e terrível realidade é que a maioria dos membros normalmente
não estão mobilizados na igreja local. E nós precisamos perguntar o porquê. Não dá para simplesmente jogar isso no ar e dizer assim, mas por que não está mobilizado? Simplesmente dizer que não estão mobilizados, dizer por que não estão mobilizados, é preciso que a gente descubra. A gente não consegue sarar um paciente sem diagnosticar. Não é verdade? É preciso diagnosticar os problemas que acontecem em nosso meio, que nos impedem de crescer, nos impedem de estarmos mobilizados e colocarmos nossos dons e talentos a serviço do reino. E a pergunta é, por que os membros não se mobilizam? Ou não são mobilizados? Existem muitas razões. A gente poderia aqui ficar horas falando um monte de razões. Porque os cristãos não estão mobilizados para o reino, para a igreja local, para servir na igreja local. Eu quero destacar aqui pelo menos 4. Pelo menos 4 razões pelas quais os crentes não estão mobilizados para o reino, mobilizados para o serviço. E a primeira, e para mim mais cruel e mais terrível delas, é de que muitas pessoas que frequentam a igreja, de fato não são verdadeiros filhos de Deus. Muitas pessoas estão frequentando a igreja e não entendem de fato o que é ser um verdadeiro filho de Deus. Ainda não entendeu o que é ser um discípulo de Cristo, um verdadeiro discípulo de Cristo. Porque um verdadeiro filho de Deus é um discípulo. E do discípulo se espera que algumas marcas sejam manifestadas. A primeira delas é o amor. Jesus diz que o amor é uma marca que distingue o discípulo dele dos demais. Não dá para imaginar um discípulo de Cristo que não traga no seu DNA espiritual a marca do amor. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, a Bíblia diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A única chance do mundo conhecer Jesus é se puder ver Jesus nas nossas manifestações de amor uns com os outros. Se você está numa igreja, se você está num ambiente onde você não percebe a manifestação do amor, você deve ser o primeiro a acender a luz vermelha e dizer: eu preciso amar. Eu preciso amar. Porque o amor tem que ser uma via de mão dupla. Tá certo? O amor precisa ser uma via de mão dupla. Muitas vezes nós queremos ser amados, mas não temos disposições para amar. E quando não temos disposições para amar o irmão, amar o próximo, nós vamos ter muitas dificuldades para demonstrar verdadeiro discipulado. O amor é a marca número 1 do discípulo de Cristo. A segunda marca de um discípulo verdadeiro é a obediência à palavra. Em João capítulo 8, versículo 31, Jesus disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Permanecer na palavra é um desafio, irmãos, principalmente em tempos de pós-modernidade, em tempos de tantas novidades que há no meio gospel, no meio evangélico. O grande desafio é permanecer na palavra. A impressão que a gente tem é que quando a gente insiste em permanecer na palavra, parece que estamos andando na contramão do que tudo vem sendo feito por aí. Ah, pastor, mas o fulano de tal está fazendo isso, e está fazendo assim, está fazendo assado e está dando certo. Nem tudo que dá certo é verdadeiro, gente. Isso é uma premissa lógica. Nem tudo que dá certo é verdadeiro. Não se iluda com isso. Muita gente fica iludido com o que está dando certo, sem se importar que o que está dando certo é verdade. O nosso filtro não são as experiências. O nosso filtro é a palavra de Deus. Está na Bíblia?
Tem respaldo bíblico? Porque se não tem, é descartado. Então tem muita igreja, tem muitos pastores fazendo uma série de coisas que está dando certo, funciona. A igreja está enchendo, está lotando. Mas não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Hoje pela manhã eu estava dizendo que as pessoas têm dificuldade de entender o que na Bíblia é descritivo e o que na Bíblia é normativo. Tem muita coisa que está na Bíblia apenas descrevendo fatos que servem de lição para nós. Mas não é uma regra, uma norma para se obedecer e para se firmar uma doutrina. É por isso que muitas coisas que antigamente se dizia pecado, em algumas igrejas não é pecado hoje mais. Mas será que Deus mudou? Será que o pecado deixou de ser pecado? Tudo aquilo que é normativo na Bíblia, irmãos, indica que se alguma coisa era pecado há 6.000 anos atrás, continua sendo pecado hoje. Porque é norma e Deus não muda. A palavra de Deus não muda. A Bíblia diz: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Então é preciso tomar muito cuidado com isso. O que é descritivo na Bíblia? Você tem discernimento para entender o que é descritivo na Bíblia? Se não tem, pede ajuda. O que é normativo? O que são regras para a nossa obediência, para a nossa sobrevivência cristã? O que é mandamento? Muita gente lê a Bíblia apenas do ponto de vista das promessas, não é verdade? A gente adora olhar as promessas. Existe até a famosa caixinha de promessas, né? Eu nunca vi em nenhuma livraria sendo vendido caixinhas de mandamentos. Ninguém teve essa ideia brilhante de criar caixinha de mandamentos. E por uma razão, sabe por que não tiveram? Porque se fizer não vende. Ninguém quer mandamento para seguir. Promessa todos querem. Mas a grande diferença é que para cada promessa que existe. Outro dia alguém falou comigo, eu nem sabia. Nunca tinha tido cuidado de observar isso. Alguém falou: pastor, existe 8.000 promessas na Bíblia. E falou assim, muito entusiasmado. Eu falei: puxa vida, nem eu sabia que tinha tanta promessa assim. Mas na hora deu aquele insight, eu disse: olha, isso é fantástico. Significa então que existe 8.000 mandamentos para obedecer. Porque não existe promessa solta na Bíblia. Para cada promessa existe um mandamento a se cumprir. Você está disposto a cumprir o mandamento? Então receba a promessa. Deus não é Papai Noel, nem um bonachão. Embora tudo quanto recebemos é fruto da graça dele. Mas o evangelho não é o evangelho da graça barata. O discipulado tem um preço, tem um custo para se seguir. Terceira qualidade ou marca do discípulo é produzir muito fruto. Em João capítulo 15, versículo 8, a Bíblia diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. E o discípulo se dá fruto em duas vertentes, em dois níveis. Os discípulos, o fruto de uma mudança interior e o fruto de um relacionamento exterior. Não há relacionamento exterior sem que haja uma mudança interior. Deus não vai mudar o outro enquanto não mudar você mesmo. Nós oramos para Deus mudar alguém da nossa casa, algum amigo, algum vizinho. O pai ora para Deus mudar o filho ora para Deus mudar o pai. Nós oramos para Deus mudar o chefe, né? O chefe ora para Deus mudar o empregado. Nós oramos para Deus mudar o marido, a esposa, né? E assim por diante. Mas não se iluda, amado. Deus não vai mudar ninguém sem mudar você. Muitas vezes o nosso problema, o principal, somos nós mesmos. Somos nós mesmos nosso principal impedimento, nosso principal problema. Então,
A Bíblia diz que o discípulo de Cristo precisa dar muito fruto. O fruto interno, o fruto dentro de você, é aquilo que está lá em Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, a Bíblia diz. E quando esse fruto é produzido dentro de você, você vai gerar muito fruto, porque as pessoas vão querer conhecer o Deus que você conhece. O Deus que mudou a sua vida vai mudar a vida de outra pessoa, porque a pessoa olhou para você e viu o resultado da ação direta do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então você vai dar fruto de uma vida transformada e vai dar fruto ajudando a transformar outra vida ou outras vidas. Isso é evangelismo e discipulado. Discípulo precisa discipular, mas ninguém pode discipular sem ser discípulo. Tem muita gente que tem até líder de célula, é líder de pequeno grupo, é líder e não é verdadeiramente discípulo de Cristo. Está lá, liderando pessoas, liderando ministérios, mas numa arrogância que só o sangue de Jesus para ter misericórdia. Que fruto vai dar isso? Absolutamente nenhum. É só questão de tempo para a casa cair. A quarta característica do discípulo é a renúncia. Nós pregamos isso domingo passado. Lucas 14, 26 e 33. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua esposa, filhos, irmãos e irmãs, até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma que qualquer de vocês que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Então a primeira característica de que alguma pessoa não está mobilizada na igreja é se ela de fato não é discípulo de Cristo. A segunda coisa, irmãos, que eu detecto ao longo desses anos todos como pastor, é que muitas vezes o próprio pastor da igreja e a estrutura da igreja não permite a participação plena das pessoas. O pastor e sua equipe muitas vezes não permite o crescimento das pessoas. Tem que dar a mão palmatória. Pode acontecer de que apenas um grupo seleto de pessoas, se é que pode dizer assim, acaba servindo. Pode ser que esses 20% sejam pessoas que se apresentaram para o serviço, mas também pode ser que sejam pessoas que foram escolhidas para colocar no lugar ali, sem reunir as devidas características do verdadeiro discípulo de Cristo, no contexto de igreja, no contexto de família. Isso mantém a maioria das pessoas passiva e dependente. Eu espero, irmão, sinceramente, que não seja essa razão, não seja isso que esteja impedindo você de servir nesta igreja. Que seja qualquer outra razão, menos o impedimento do pastor ou da equipe ministerial. Porque se for isso, amados, você sabe, estamos há 11 anos aqui e você sabe que pode dialogar com o seu pastor. Você sabe, inclusive, que pode questionar o seu pastor. Mesmo que ele fique bravo. Mas você pode. Você tem direito de questionar o seu pastor. Se o pastor pregou alguma coisa que você acha que não é bíblico, você tem direito de contestar o seu pastor. E se o pastor tem alguma atitude que não é cristã, você tem autoridade e direito de contestar o seu pastor e a equipe ministerial, porque se o pastor estiver numa posição que não pode ser questionado, ele ainda não entendeu o que é ser pastor. Se você tem algum líder de ministério da sua igreja, nesta igreja ou em qualquer outro lugar que não pode ser questionado, esse líder não entendeu o que é ser líder. Está ali por força de função, de cargo, mas não entendeu exatamente o que é. Esse negócio de honra, de dupla honra, de recompensa da honra, isso é armadilha de Satanás, irmãos.
Toda honra e toda glória tem que ser dada somente ao Senhor. É só Ele deu glória. A glória é somente a Ele. Quando homens são adorados, quando homens são honrados. E nós temos vivido um tempo como aquele do tempo de Eli, quando disseram: Icabode, foi-se a glória. Icabode, foi-se a glória. A glória tem ido, tem saído, falhado, deixado a desejar em muitos lugares. E meu desejo é que isso nunca falte aqui, irmãos. A glória de Deus. Que 1 Coríntios 10:31 seja a nossa realidade maior. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E quando nós orarmos para que a Shekinah de Deus, para que a glória de Deus se manifeste aqui, devemos ter a consciência que ela só pode manifestar na medida que nós podemos suportar. Porque se a glória de Deus se manifestar na sua essência e totalidade, nós seremos destruídos por causa da nossa vida, do nosso pecado. Por isso, quando eu oro pela glória de Deus, eu oro para que ela se manifeste na medida que eu possa suportar. E não na medida que eu quero ver, para fazer com que a minha igreja seja mais poderosa do que as outras, seja mais forte, mais crescente, mais bonita, mais poderosa, e etc. Irmãos, chega no seu pastor, se propõe a servir. Eu quero servir. Na verdade, quem quer servir, sabe o que acontece com quem servir? Quem quer servir, serve. Quem quer servir, simplesmente serve. Se apresenta. Opa, estou aqui, precisa de mim para alguma coisa? O que eu posso fazer? Tem uma lâmpada para trocar ali, pastor. Vou lá trocar. Ninguém pediu não, mas vou lá, vou trocar aquela lâmpada. Simplesmente serve. Estou dizendo assim, de coisa simples. Você chegou lá no banheiro, o banheiro está uma bagunça só. Em vez de você chegar, puxa vida, que banheiro, olha, você vê que coisa feia, terrível a igreja, está num banheiro terrível desse aqui. Pega um pano e limpa ele. Limpa o banheiro. Você não quer ser servo? Antes que ele saber, quem foi que sujou? É melhor saber quem se apresenta para limpar, para servir. Entende? Quem quer servir, simplesmente serve. Não fica esperando para servir. Simplesmente se apresenta para o serviço. Interessante que essa semana aconteceu um fato comigo que ilustra bem isso que eu estou dizendo para os irmãos. Recebi uma mensagem de uma pessoa da igreja que disse assim: pastor, como eu estou vendo que o data show está estragado, recebi uma mensagem de um irmão no meu zap. Pastor, estou percebendo que está estragado o data show da igreja. Então eu decidi aqui fazer 2 cartazes. Eu já fiz. Dá uma olhada nos cartazes. Eu já fiz 2 cartazes para colocar ali para divulgar nosso retiro. Pastor, eu fiz 2 cartazes para colocar lá para divulgar o nosso retiro. Eu quero ajudar. Eu fiz isso aqui para ajudar a igreja. Ajudar os irmãos, quando chega para o culto, ver lá a propaganda do nosso retiro. Gente, eu nem tinha pensado nisso. A pessoa não só pensou, como executou. Sem ser pedido por ninguém. Eu acho que ninguém pediu essa pessoa para fazer isso. Ela sentiu desejo no coração de fazer. E fez. E ficou muito bom. Se os irmãos não viram, depois vê lá no início, lá no pé da escadaria da igreja, 2 cartazes, de um lado e de outro, fazendo propaganda do nosso retiro. Simplesmente alguém se dispôs a fazer algo que ninguém tinha pensado em fazer, nem eu. Não somente pensou, mas executou. Simplesmente pelo prazer de servir. A terceira razão por que as pessoas não se mobilizam
para o serviço, para o ministério cristão, para colocar os seus dons à disposição da igreja, é a falta de motivação. E a pergunta óbvia, irmãos, é: por quê? Por que falta motivação aos membros, aos discípulos de Cristo? Existem muitas razões que causam desmotivação nos membros. Muitas. Assim como as razões aqui para que as pessoas não sejam mobilizadas, também existem muitas razões porque as pessoas não se motivam. Mas eu quero destacar pelo menos uma. O fato de que Deus colocou em cada um de nós necessidades, desejos, sonhos, dons e chamados. Eles são o que nós podemos chamar de combustível do nosso mundo interior, da nossa motivação interior. E por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque a motivação real, verdadeira, é aquela que vem de dentro de nós. Para eu estar motivado ou não com determinadas coisas, a motivação que dá resultado é aquela que sai de dentro de nós. Se você precisa de alguém para insistir por você, você precisa de uma motivação externa. Isso só vai durar enquanto a pessoa continuar falando e insistindo com você. Depois acaba. Se você for uma motivação em satisfazer outra pessoa, por exemplo, eu estou motivado agora a fazer, isso vai durar somente enquanto a pessoa estiver presente. Isso acontece muito com o empregado, né? Enquanto o patrão está presente, ele trabalha que nem um leão. Ao que o patrão dá as costas, o cara cruza os braços. Não trabalha. E é feio isso. Mas tem muita gente que age assim. Sabe, irmãos, a motivação que funciona é aquela que vem de dentro de nós. É uma motivação misturada com entusiasmo, que é resultado de uma alegria na alma, de viver, de servir, de ser útil no reino de Deus. A capacitação nós já recebemos do Senhor. O texto de Efésios 4:8 diz que Deus deu dons aos homens. Uma outra motivação que nós temos é aquela que o apóstolo Paulo diz, que nós não devemos ser ignorantes a respeito dessas coisas espirituais, os dons espirituais. Todos nós temos nossas necessidades básicas, não é verdade? Comida, moradia, emprego, descanso. E se essas coisas de alguma maneira não estão sendo supridas em nós ou na nossa casa, na nossa família, então a nossa motivação principal vai ser correr atrás dessas coisas. E não há nada de errado nisso. Mas se elas forem supridas de alguma forma, nós precisamos entrar num outro nível de motivação. Nossos dons, nossos chamados, nossos sonhos sendo entregues e colocados no altar de Deus. E só Deus sabe os limites. Ou que não há limites para quem se dispõe a colocar os dons e os chamados à disposição do Senhor e no seu reino. E a quarta razão, muito significativa, eu creio, para a falta de mobilização, é a falta de conhecimento. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12:1, não sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. E essa falta de conhecimento é produzida ou pelo total desconhecimento, nunca ter ouvido falar sobre dons espirituais. Eu acho quase que impossível alguém estar na igreja e não ouvir falar sobre dons espirituais. Pode ser que tenha algum lugar aí que alguém não tenha falado, não tenha ensinado sobre isso. Mas é uma falha terrível do ministério pastoral, se pelo menos uma vez ao ano não abordar com suas ovelhas, seus membros, a respeito dos dons espirituais. Geralmente todo mês de fevereiro nós tratamos dessas questões aqui na igreja, para que ajudar os irmãos a entender o seu dom, de que maneira você pode colocar o seu dom em ação.
Muitos membros não conhecem sobre os seus dons. Passam a vida inteira na igreja e não se preocupam em conhecer. Embora não exista, no meu conceito cristão, guarde bem isso. No meu conceito cristão não existe esquentadores de banco. Esse ministério, esse dom não existe na igreja. De esquentadores de banco. Não tem. Por uma razão. Ninguém veio aqui essa noite para esquentar banco. Até porque esses bancos não são os mais confortáveis possíveis. Você não sairia do seu lugar, do seu sofá, da sua poltrona, para vir sentar em bancos que não são tão confortáveis assim, para esquentar. É porque se você entender o que é um culto a Deus, ou se você entender que um culto a Deus é um serviço prestado a Ele, que você aqui não é um espectador, só existe um espectador desse culto que é Deus, irmãos. Você não veio assistir ao culto, você veio prestar um culto a Ele. Se você veio com essa intenção, é lógico, de prestar um culto a Ele. Então, você não faz parte dessa categoria de esquentador de banco. Você veio servir, você veio trabalhar. Você veio essa noite aqui trabalhar. O problema é que muitas vezes a gente vem para receber. A gente vem com outras expectativas para o culto. Isso me fez lembrar um fato ocorrido lá na igreja do pastor Rick Warren, nos Estados Unidos. Depois de um louvor, abençoado na igreja, aquele negócio assim bacana mesmo. No final do culto, o pastor estava cumprimentando as ovelhas. E uma das irmãs veio ao pastor e disse: pastor, eu não gostei do louvor essa noite, pastor. A resposta do pastor foi fatal. Tem problema não, irmã, não foi para você mesmo. Louvor não foi para você. Louvor é para Deus. Adoração é para Deus. Não importa se você gostou ou não gostou. O mais importante é se Deus gostou. Se Deus ficou feliz, satisfeito com o louvor e com a adoração que foi prestada no culto, na casa do Senhor. Às vezes nós falamos que o culto não foi bom, mas nós não estamos bem. É lógico, se você está num culto onde as pessoas não pregam a palavra, provavelmente não vai ser bom mesmo. Porque o principal momento do culto é Deus falando com você. Isso num culto sempre deve ser, no mínimo 1 hora de palavra e no 30 minutos de louvores. Um culto padrão deve funcionar essa liturgia. A palavra tem que ter preeminência, prioridade na igreja. Uma liturgia correta do ponto de vista bíblico deve ser 30 minutos de louvor, aproximadamente, pelo menos 1 hora de palavra. Nós temos que estar pronto, preparado. Eu fico pensando, tem muita gente que às vezes reclama do culto, que quando o culto vai até 9h30 e tal, como é que vai fazer na eternidade? Se um culto de 2 horas, 1h30 te complica, a eternidade então vai ser complicado. Vai ser enfadonho ir para o céu. Aliás, deve ser por isso que muita gente não quer ir para o céu. Tem muito crente que não tem nenhuma expectativa para ir para o céu. Então, eu gostaria que você saísse esta noite, amado, com essas convicções no seu coração. Que você entendesse isso. Que você entendesse as coisas que estão impedindo você de desenvolver a sua vida espiritual. No próximo domingo nós queremos tratar com você sobre o significado dos dons e algumas verdades sobre dons espirituais. Eu quero que você cresça nisso. E até o final do mês que você tenha entendido, quero falar sobre os dons. São em torno de 23 a 27 dons. Mas os crentes falam só de 9. Só dos 9 de sinais. Só os dons que dão mais ibope. Os dons que dão mais projeção. Tem no mínimo 27 dons na Bíblia. E alguns que as pessoas chamam de dons, como tocar, cantar, isso não é dom, isso é talento. Deus pode usar? Pode usar para a glória dele, se a pessoa fizer isso para a glória dele. Mas não é um dom espiritual.
É um talento natural. E é tão verdade isso que muitos músicos não crentes tocam melhor do que os músicos crentes. Estou mentindo? Tem muitos músicos não crentes que tocam mais do que músicos crentes. Porque é um talento natural. Mas se o músico crente, o instrumentista, o cantor, esmerar-se no talento que recebeu, ele pode fazer muito melhor. Mas bem que as pessoas sabem tocar alguma coisa e não se esforçam para aprender melhor, para tratar melhor o seu talento, para pôr a serviço do reino. Vamos deixar isso para a gente falar mais para frente. O mês inteiro de fevereiro queremos falar isso. E a culminância será no dia 24 e 25. 24 e 25 de fevereiro. Será um sábado e um domingo. Nós vamos fazer a nossa terceira oficina de servos. Vamos fazer o teste dos dons espirituais. Se você não sabe seu dom, vamos dar a você uma chance de conhecer seus dons espirituais. Nesse dia 24 e 25 de fevereiro, vai ser um sábado e um domingo. Você está convidado para continuar atento a esses dias, esses domingos do mês de fevereiro. Tudo vai ser falado sobre dons espirituais. E ao final você vai estar habilitado para testar os seus dons, de que forma você pode colocá-los a serviço do reino. Fato é, irmãos, que nosso desejo é que todo crente deve permitir que o Espírito Santo use sua vida. Contudo, deve acontecer de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Muita gente tem buscado os dons por uma questão pessoal, porque quer poder, quer influência sobre as outras pessoas. E não é para isso que Deus está nos talhando, trabalhando, lapidando. Nós devemos usar os dons para a glória de Deus. Amém?